Olá, muito boa noite para você que está acompanhando a programação da TV Câmara. Está no ar o Educação e Cidadania. E hoje nós vamos conhecer o conceito lixo zero. E quem vai falar exatamente sobre este assunto para proporcionar uma cidade mais sustentável é a consultora em sustentabilidade, Manuela Cielo. Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Prazer em falar sobre esse tema. Nós que agradecemos. Manu, vou te chamar de Manu, tá? Sim, tá. Antes de conhecermos esse conceito, de falarmos um pouco mais sobre os projetos voltados à sustentabilidade, eu quero saber um pouco de ti. Como que iniciou a tua história? Como que iniciou o interesse em cuidar um pouco mais do meio ambiente? Eu acho que veio mais de um modo da família mesmo, como eu fui criada. Eu sempre tive uma conexão com a natureza. Meu pai tinha uma piscicultura, trabalhava com reprodução de peixes, então ali já começou a conexão, né? Mas quando eu me formei, eu sou bióloga, né? Eu formei em 2007, eu estava acompanhando ele nessa atividade e logo depois ele acabou falecendo. Então, no decorrer desse tempo de formada, para não ficar sem fazer nada e ao mesmo tempo triste com tudo que estava acontecendo, eu consegui aliar a piscicultura e também uma experiência no poder público, que foi onde eu comecei a entender sobre a questão ambiental, o que as empresas precisavam, como a gente poderia contribuir na parte de meio ambiente. Daí eu fiquei trabalhando 5 anos, né, com o poder público junto à Prefeitura de Nome Toque, na Secretaria de Meio Ambiente, que eu digo que eu aprendi muito lá, porque a questão do agro lá também é bem forte, então tinha vários projetos que a gente vai aprendendo que na faculdade a gente não tem, né, essa experiência, a gente sai com diploma, mas é a prática que ensina. E depois desses 5 anos, eu resolvi abrir meu próprio negócio. Com a experiência que eu tinha, que eu digo do lado de dentro do balcão, eu comecei a utilizar do lado de fora, então, para auxiliar os empresários, empreendedores, desenvolver programas do lado, né, de fora como empresa. Hoje a gente vê que muito se fala, né? Tem projetos voltados à sustentabilidade, cidades sustentáveis. Agora temos esse conceito lixo zero, que não é desenvolvido somente aqui em Passo Fundo, mas também em outros locais do Brasil e também do mundo, mas na prática mesmo a gente encontra muita dificuldade, né? Daquele período que tu iniciou para agora, teve uma certa evolução? A coisa está realmente acontecendo? Qual é a diferença que tu observa nesse período? Teve até evolução até no marco legal, né? Em 2010 teve a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, começou a melhorar nesse sentido de municípios elaborarem seus planos, né, de resíduos, a obrigatoriedade de várias questões que envolvia a logística reversa, ainda envolve. Hoje, evoluiu até recentemente, início do ano, um decreto da logística reversa para auxiliar, né, na destinação correta. E não é à toa esses cuidados que está tendo, é também pela questão do mercado, né? Tem a pauta eu digo do ESG, né, que vem do mercado financeiro. ESG é uma sigla que significa ambiental, social e governança. Então, as empresas, para mostrarem que elas desenvolvem práticas de sustentabilidade, ações, elas precisam adotar práticas como a gestão de resíduos. Uma coisa é a obrigatoriedade, outra coisa é o que vai além disso, a consciência. Que é a consciência, que é o conceito lixo zero, que a gente pode otimizar de várias formas, né? E aqui em Passo Fundo, qual é a situação atual? Aqui a gente precisa evoluir muito ainda, né? É uma cidade grande, tem vários problemas em relação ao resíduo, porque a gente ainda carece até de uma lei do grande gerador, que existe, por exemplo, em Maringá, em outros municípios, que é uma lei que, por exemplo, eu tenho um estabelecimento que eu gero muito resíduo. A partir de um X de geração, aquele resíduo eu mesma tenho que contratar uma empresa para levar. Não é a prefeitura que vai recolher. Então, esse custo que a prefeitura recolhe dos estabelecimentos, quem paga a conta é toda a população. Então, isso precisa ser revisto, né? A questão dos grandes geradores, supermercados, shoppings, geração de resíduo que acontece, que vai indo para aterro sanitário,
sem sequer uma gestão adequada, né? Por exemplo, se fizesse no estabelecimento já uma gestão para que o reciclável fosse ou destinado para uma cooperativa ou vendido e o orgânico fosse compostado, esse estabelecimento ele já ia estar com os critérios de sustentabilidade ok, já ia estar podendo até evidenciar sua própria marca, seu próprio negócio com esse cuidado, né? E nessa cidade, em Maringá, eles recebem alguma contrapartida do município, incentivo fiscal, de repente, né? Sim. Desconto em imposto, enfim? Eles têm incentivos, tem um projeto junto ao comércio, até a gente trouxe para cá em Passo Fundo o Recicla Comércio, né? Em Maringá, um exemplo, que é onde o comércio também destina para recicladores. Então, ali eles têm um incentivo em relação a um selo verde que eles recebem do método que aquela empresa ela é preocupada com o meio ambiente e esse incentivo. Então, para conseguir não ter um custo com isso, operacionar, tem que ter a infraestrutura da cooperativa para ir lá coletar, porque o que muda, né? Digamos, vamos dar um exemplo do comércio. Hoje se destina tudo ali no container da prefeitura, no chão, e vamos pensar, né, que o cidadão passa ali e vê a sua própria marca no chão, né? Então, não adianta da porta para dentro a empresa tá ok, toda perfeita para receber o cliente, se da porta para fora não tem esse cuidado, né? Então, o que poderia ser feito ali? Essa empresa ter um projeto em parceria com uma cooperativa e destinar, porque a cooperativa ela não vai cobrar para buscar a cooperativa, ela só vai recolher lá e aquilo vai gerar um valor para ela poder aproveitar. Então, nesse sentido, o custo para o negócio é se adequar com a questão de sustentabilidade. É você ter responsabilidade que o teu negócio ele gera resíduo, e esse resíduo gerado é responsabilidade sua como empresa, né? Então, a gente precisa entender do cidadão da mesma forma. Quando a gente vai no mercado, né, eu digo isso, quando você vai fazer compras, você não gosta que coloque as compras tudo misturado numa sacola, né? O molhado com o seco, você quer que separe frios com coisas mais secas para não misturar. Por que quando a gente recebe as embalagens até de compra, tudo ok? Por que quando a gente destina, a gente mistura tudo, né? Por que o catador tem que pegar aquela meleca misturada? E a gente vai além, né, Manu? Levar a sacola de casa e com a eco bag que nós chamamos, ao invés de utilizar sacolas plásticas. Muita gente utiliza aquelas sacolas para embalar lixo, enfim, mas se levar de casa uma outra sacola de pano, seria muito melhor também para o meio ambiente, né? São umas alternativas, né, para desenvolver o conceito lixo zero. Utilizar mais materiais que são reutilizáveis. A sacola ela é de uso único, né? Tem a questão que falam, mas daí como que eu vou colocar o lixo fora, se não é com a sacola do mercado? Mas daí a gente começa a tentar desenvolver a questão da compostagem, também para gerar menos, né? A questão da reciclagem, já bota numa caixa de papel para destinar para a cooperativa. É uma prática difícil porque o dia a dia a gente gera resíduo, né? E ao mesmo tempo evitar sacolas plásticas, a gente não vai conseguir se o mercado por trás também evitar, através de leis, o uso dela. Então precisa trabalhar esse conceito. Existem sacolas que são mais biodegradáveis, compostáveis no caso, né? Que daí a gente consegue compostar mesmo, porque biodegradáveis todas são, só que demoram anos para se biodegradar, né? Então essa questão precisa ser olhada, que a gente tem a poluição plástica muito grande. Então, o que no meu negócio posso fazer para evitar? Mudar as embalagens que eu tenho lá de papel, né? Já é um grande começo. Tem restaurantes que a gente tem amigos parceiros que a gente atende que eles têm as embalagens já compostáveis para não utilizar plástico, né? Só que ao mesmo tempo isso não está comunicado, e daí acontece que essas embalagens que eles investem muito acabam indo para o mesmo destino. Então não é só um cuidado lá na ponta, né? Tem que ver como vai ser o encaminhamento correto desse produto, desse material. E o plástico, substituição é principalmente em relação aos descartáveis. Tudo que a gente utiliza de uso único, o copinho plástico para o café, talheres que às vezes usam nos eventos, né?
Isso, quando é uso único, a gente tenta fazer essa transição, né? Porque é como utilizar e descartar, que daí não é um conceito que ele não está vinculado com a economia circular. Ele está com a linear, que é essa que a gente vive, que é comprar, consumir, utilizar ali e já descartar. E a economia circular, não, a gente precisa fazer com que esse material não seja uma destinação para descarte. Descarte nem pode ter essa palavra, tem que ser encaminhamento correto para que ele volte para o ciclo produtivo, como um novo produto. E para fazer isso, a gente tem que mudar esse modelo econômico todo, né? A Manu, quando chegou aqui na TV, ela chegou com o copinho dela, né? É um copo daqueles dobráveis, né? Então, ele fica uma sanfoninha, cabe dentro da bolsa, então aonde ela vai, ela leva o copo para não utilizar o copo descartável. E fica a sugestão, então, para quem quiser contribuir, dar uma pequena parcela, né, de contribuição com o meio ambiente, ter esse copo dobrável, que não é descartável, ou no seu trabalho, levar a própria xícara de casa também é uma maneira de não utilizar copos de plástico, porque quantos são utilizados por dia, né? Então, 2, 3, ao longo de uma semana, ao longo de um mês, o acúmulo que isso vai causando, né? Vai gerando. É bacana você falar isso, porque uma vez uma pessoa comentou, até parece que evitar o copo plástico vai mudar o mundo, né? A gente não tem essa pretensão de conseguir mudar o mundo assim, sozinhos, fazendo uma ação pontual. Mas pensa que cada um fazendo é muito resíduo que a gente evita, né, gerar. Porque parece pouco, mas que nem você comentou, é muito resíduo. E outra coisa, tem copos plásticos que não são recicláveis, dependendo do material. Então é pior ainda, ele vai direto para aterro sanitário mesmo. Não se aproveita nada. Então faz muito sentido esse olhar, né, do que a gente consome, desde uma garrafinha de água que pode levar, evitar, né, os copinhos plásticos. Mas isso é uma das ações, tem várias que podem ser feitas. Antes de falarmos de outras ações, de projetos que são desenvolvidos em momentos pontuais do ano, quero conhecer um pouco mais desse conceito, né? Eu apresentei no início do programa como lixo zero. Já tivemos alguns exemplos aqui, mas quando começou essa proposta, esse conceito, enfim, esse termo lixo zero, onde que ele surgiu? Ele surgiu mesmo na Califórnia, né, nos Estados Unidos. A Califórnia, ela é pioneira nesse conceito de lixo zero. Ela utiliza a separação do resíduo em 3 frações, que é a fração do orgânico, a fração do reciclável e do rejeito, que a gente fala que hoje o orgânico aqui é o rejeito nosso, porque ele vai para aterro sanitário. Então, o que seria cada um, né, dessas frações? O orgânico, o resto de alimento que a gente gera, de comida que a gente pode compostar, então ele seria todo compostado, não vai para aterro. O reciclável são os resíduos recicláveis que vão para reciclagem, como eles têm viabilidade econômica e financeira, né, que nem eu comentei do copinho. Às vezes tem plástico que não vai para reciclagem, então eles se tornam rejeito. Daí eles vão como aquele que não tem mais jeito, né, que é o que vai para aterro sanitário. O rejeito, pela nossa lei também, a nossa lei também deveria ser essas 3 frações, como a Califórnia usa. Só que hoje a gente não tem. A nossa coleta seletiva, ela teoricamente não é seletiva, porque ela mistura, ela faz uma coleta, junta esses materiais, né? Por mais que o caminhão é compactador, pouco se aproveita, porque um resíduo, no momento que ele se suja com orgânico, ele perde o valor dele, a viabilidade. Então, por isso que é importantíssimo investir em compostagem. O que é o conceito lixo zero? É cada vez destinar menos resíduo para aterro sanitário, é viabilizar a cadeia de valor, fazer com que o ciclo seja, né, produtivo, que gere toda uma questão de economia circular para a gente poder aproveitar e que cada vez mais vá menos resíduo para o aterro. Pela lei já deveria ir só o rejeito, que é esse que eu digo que não tem mais jeito, né? Não tem viabilidade econômica financeira. Agora, o que é reciclável deveria ter uma política para que isso chegasse para as cooperativas, para o mercado, né, que vai fazer a transformação desse material,
o compostável deveria ir para uma usina de compostagem, a gente utilizar isso de vários modos que faça com que o ciclo da economia circular trabalhe. Então, o conceito lixo zero ele vem nesse sentido, né? Para a gente valorizar cada vez mais o resíduo para que gere mais valor e que cada vez menos vá para aterro ou também incineração, né? Manu, e aqui no Brasil, que cidades a gente pode então ter como modelo, como espelho, né? Já que nasceu lá na Califórnia e que você disse que Passo Fundo ainda está um pouco longe, né, do que seria considerado ideal, que cidades a gente poderia buscar então para se espelhar? Só reforçando, né, quando o conceito lixo zero veio para o Brasil, quem trouxe então foi o Sabatini, né, o presidente do Instituto. Até eu trouxe aqui um livro que eu quero ainda entregar para várias autoridades do município, que é um livro que fala sobre também as cidades lixo zero. Então, o Rodrigo Sabatini trouxe o conceito para o Brasil e nesse conceito, para começar a disseminar essa educação junto ao poder público. Quando ele trouxe, então, ele é de Florianópolis, também a Florianópolis eu vou dar como exemplo porque é o que está mais evoluído nessa frente, né? Eles têm hoje várias políticas de compostagem, que eu acho o máximo, assim, eles têm parques onde se desenvolve projeto, junto com o projeto já tem a pesquisa da universidade também para ver a qualidade daquele material, a reciclagem também, eles têm iniciativas com coleta de bicicleta, com várias coletas de empresas que começam a criar startups também para solucionar, né, a questão do resíduo, mas o poder público lá, ele abraça a causa e ele sabe, né, do quanto é importante isso, até porque hoje a gente sabe que não é simples fazer gestão de resíduos no município, não é só pensar na coleta, não é só pensar no que tu vai colocar de lixeira na rua, porque envolve logística, envolve toda uma sequência de estudo, né, de viabilidade. Então, como já envolve bastante trabalho, por que não fazer com que isso seja mais viável, né, gere mais valor? Sabendo que a gente tem pessoas aqui já que trabalham nessa frente. Então, é só conectar atores, eu penso, para Passo Fundo, para melhorar. E até porque Florianópolis é uma cidade turística, né? Então, gente de muitos lugares chegam ali e acabam entrando nesse ritmo, nessa onda sustentável, digamos assim, né? Acaba tendo esse cuidado em Florianópolis. Por que não voltar para sua cidade e manter esse cuidado, né? A cultura do cuidado que a gente diz é a cultura de cuidar de tudo que a gente gera também, né? Na parte do conceito lixo zero, que a gente não tem essa cultura enraizada aqui, né? Verdade. Então a gente vai fazer um rápido intervalo no programa Educação e Cidadania. No próximo bloco nós vamos falar então sobre algumas estratégias que podem ser adotadas principalmente na sua casa e também sobre a Semana Lixo Zero que está sendo programada lá para a última semana de outubro. Nós voltamos em seguida. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes negócios. O programa Educação e Cidadania está de volta e hoje nós estamos falando sobre o conceito lixo zero com a consultora em sustentabilidade Manuela Cielo. Manu, então a gente conheceu um pouco mais sobre esse conceito americano que foi trazido aqui para o Brasil, mas que a gente quer saber, né, como contribuir, como se encaixar, né, nesse conceito, quem está em casa, o que pode fazer para ter uma cidade mais cuidada, né, para ter de fato uma cidade sustentável? Eu acho que a primeira coisa é entender o que é o resíduo, para onde que ele tem que ir, a diferença entre cada um, né? Então eu vou resgatar as frações de separação que eu acho que em casa já pode fazer
que é separar essa questão orgânica. Se mora em apartamento, existe umas composteiras de apartamento que a gente fala, né, que dá para fazer em caixas. Se não tiver essa alternativa, tem até uma pessoa que trabalha em Passo Fundo, que é um parceiro nosso, que dependendo onde ele consegue fazer parceria para recolher o resíduo que ele usa para compostagem. Resíduos recicláveis, né? O caminhão não passa na minha rua, não tem container, é aquela bagunça, aquela sujeira, não quero deixar meu resíduo assim, que adianta eu separar onde que eu vou? Tem cooperativas que dá para levar direto, então, o resíduo, e tem os ecopontos da cidade, né, que a pessoa pode se deslocar e levar ali, que ali vai ser melhor aproveitado do que nesses containers, porque a gente sabe que mexem para pegar o resíduo de valor mais agregado, né. Só o rejeito mesmo deveria ir, né, para a questão do saquinho que a gente fala que o caminhão vai recolher mesmo. Resíduo de banheiro, resíduo misturado, misturou um resto de comida com algo, tipo um guardanapo ali que não vai utilizar. Isso seria o rejeito, né? Mas tem outros materiais que a gente tem em casa que são os resíduos perigosos, né? Tem as lâmpadas fluorescentes que tem em casa, então onde destinar essa lâmpada? Ela tem que ser destinada não quebrada, porque daí quebrada ela já vira um resíduo que pode ser destinado mesmo como um rejeito, né? Porque está quebrado, mas tem que ter um cuidado de identificar que ali tem vidro, para a pessoa não se cortar. Se não, tem pontos de coleta, que nem no shopping, no Bela Titá, tem ponto de coleta para destinar a lâmpada, né? Então tem esse recurso. Eletroeletrônicos tem também junto a Secretaria de Meio Ambiente, Ecoponto, tem um espaço aqui próximo, né, desse local que também destina resíduos. E outros resíduos que o pessoal pergunta de medicamentos. Justamente, né? que eu ia te perguntar. Medicamentos, pilhas. Eu digo, pelo amor de Deus, não coloque um medicamento lá na privada, que a maioria, né, descarta o medicamento na privada. A gente dá descarga, a água que vai lá é a mesma que depois vai ser tratada para nós beber. E tem coisas que não saem no tratamento, né, que a gente ingere. Então, o cuidado com a questão de medicamentos é muito grande. Tem que destinar num ponto de coleta que tem junto essas farmácias. A Panvel tem, eu já vi, acho que a Droga Raia, algumas tem. Outra questão também de contaminados é as pilhas, né? Destinar corretamente nos pontos de coleta. Então, são várias informações que a gente vai dando aos poucos, né? A gente fala assim, enquanto você não sabe, beleza, fez errado até aqui. Depois que você vai aprendendo, é uma decisão pessoal, fazer o certo ou não, né? E por isso que isso conflita muito com a identidade de cada um. Depois que você aprende, vai fazer mesmo certo ou não? Então, o nosso papel é informar, disseminar o conceito para que isso se transforme, né? E nos bairros tem as cooperativas que podem também coletar, tem iniciativas em bairro a bairro, né, que às vezes a própria cooperativa vai. Então, o papel do cidadão é cada vez gerar menos, né? Eu falo da separação, mas a gente pode começar pela não geração. Como que a gente pode fazer para gerar menos resíduo? Que nem você comentou, uma ecobag gera menos resíduo, né? Então, o copinho de casa, né? A garrafa. Gera menos. Então, começar por gerar menos também já é uma atitude. Até mesmo a gente vê muitas pessoas que vão buscar almoço, que vão buscar janta, né? Claro que essas embalagens de isopor, ou essas embalagens descartáveis, uma vez que outra pessoa pensa, não vai ter problema. Mas, hoje foi uma, semana que vem outra, e aí vai juntando. Tem as embalagens, aquelas panelas, aquelas viandas mesmo, empilháveis, que pode levar também. Chega em casa, é só lavar, né? Não precisa ficar acumulando um monte de embalagem de isopor. Sem contar que o isopor também é um plástico que ele não consegue ser aproveitado de maneira nenhuma, assim, depois que ele está com esse resto de alimento, né? Então, ele vai para rejeito. Isso é legal, daqui a pouco, as empresas pensarem em não gerar esse isopor para colocar a comida, conseguir outra embalagem para trabalhar isso, porque o estabelecimento já vai começar a trabalhar uma política de sustentabilidade e eu, consumidor, vou conseguir adquirir aquilo sem poder gerar muito resíduo. Manu, isso a gente está falando na nossa casa, mas e no condomínio?
né? Até um tempo atrás tinha galões para recolher o óleo de fritura, né? O que pode ser feito num condomínio grande? O que pode ser feito nesses setores que a gente comentava no bloco anterior, como restaurantes, que tem bastante, né? Junta bastante resíduos. Também com relação a canudinho, latinha, principalmente em restaurante, né? Às vezes o copo é descartável, às vezes o talher, como tu mesmo disse, o prato, não em todos, mas, né? Então, como que nesses setores a gente também pode trabalhar? Condomínios geram muito porque ali são várias pessoas morando juntas, né? E se a gente for levar em média que cada cidadão produz 1 quilo, 1,5 quilo de resíduo, é muito. Então, se os condomínios tiverem ecopontos, como esses da rua, já dentro dos condomínios, ou de uma forma menor, que foque, eu quero fazer um ecoponto só do plástico, vai ser só do plástico ali. Ou só da latinha, né, que daí eles vão querer vender o que tem valor agregado. Faz ali o ecoponto no condomínio. Na questão do óleo, muito bom você ter falado que até tem um projeto, né, com as cooperativas que a BH lançou há pouco tempo, que tem uns parceiros como mercados que deixam o espaço para o pessoal destinar o óleo. Então, o que a gente pode, por onde começar nesses ambientes? Porque fazer tudo ao mesmo tempo, às vezes desanima a pessoa, porque ela também vai ter que investir, né? Então, a gente precisa fazer algo sustentável. Então, para fazer algo sustentável, comece por o que mais, digamos, causa risco no teu negócio de trazer um impacto negativo, né, para a comunidade ou para o seu negócio. O óleo de cozinha, por exemplo, na atividade de alimentação, gera muito. Então, eu vou começar por ele. Como eu posso começar? Eu vou armazenar ele e vai ter uma pessoa que coleta, ou vou destinar junto a esses projetos, vou fazer parceria com o projeto. Já é um começo, né? Eu trabalho com teleentrega. Já vou começar a rever minhas embalagens, o que eu puder evitar de isopor. Claro que é um custo-benefício mais em conta, por isso que não pode ser levado em conta só o ambiental, né? A sustentabilidade é um pilar ambiental, social e econômico. Então, para o negócio pensar também nas ações, tem que ver essa frente. No próprio negócio, começar a diminuir a questão dos alimentos, né? O desperdício de alimentos, quando a gente serve ali um prato, né? E poderia ter uma política para esse resíduo que sobra daqui a pouco encaminhar para compostagem, ou também não ter o desperdício no sentido de poder aproveitar esse alimento e poder ir para outras pessoas, né? Que hoje a gente sabe que pode fazer isso. Antigamente era mais restrito, né? Fazer a doação de alimentos quando ele poderia ser consumido. Eu acho que ainda faltou, claro, o assunto é bem amplo, a gente poderia explorar de inúmeras maneiras, mas faltou a gente comentar também como envolver as comunidades de baixa renda nessa iniciativa, nesse conceito, nos projetos desenvolvidos. Claro que de uma forma ou outra a gente já abordou, por quê? Muita coisa vai para a reciclagem, então esses galpões de reciclagem acabam se beneficiando, mas eu queria ouvir de ti isso, né? Isso é muito bacana, porque a Semana Lixo Zero, ela também foca na comunidade de baixa renda, né? Que é poder ajudar essas pessoas que, a gente não pode falar até ajudar, né? Contribuir com elas de uma forma positiva, no sentido de desenvolver ações que gere ou uma doação de cesta básica, ou a doação dos resíduos mesmo, com valor, né? Que a gente já fez campanhas em semanas Lixo Zero anteriores, que a gente fazia um espaço para as pessoas destinarem resíduo de valor, que a gente levava para a cooperativa e elas vendiam isso, então elas recebiam um valor agregado. Mas eu acho que tem que ir muito além. Depois da pandemia, começou a dar uma baixa significativa no valor do resíduo, né? Hoje a gente tem uma baixa de 50% a 70%. Para comunidades que dependem do resíduo, né? Falando delas em especial. Então, se você for pensar que baixou desse jeito, que eles recebem muito resíduo misturado, que pouco se aproveita, que não há um cuidado maior em relação a essa atividade, né? Parece que eles são os salvadores do meio ambiente.
beleza, mas se eles pudessem estar fazendo algo melhor, eles estariam, né? Então a gente precisa fazer com que essa atividade seja digna, que eles consigam ver valor agregado, não precisam colocar a mão na meleca de ninguém, que isso chegue limpo. E o nosso trabalho em fazer com que eles sejam valorizados é nesse sentido, parcerias público-privado. Por empresa a gente faz projetos que a gente consegue unir, né, essas frentes sociais, ambientais, que a empresa quer comunicar mais o que ela faz, então a gente nos projetos pega parcerias com ONGs e essas ONGs elas conseguem ser beneficiadas. É uma maneira que a gente consegue valorizar o trabalho deles e também tudo que eles representam, né, como eles precisam trabalhar essa questão. E a logística reversa também é outra frente que a gente precisa melhorar. A logística reversa hoje, ela está para as embalagens também. Então, por exemplo, quem gera embalagem de vidro, empresas de bebidas, né, elas geram embalagens de vidro. Elas têm que comprovar a destinação correta. Então, como a gente pode fazer é melhorar a cadeia, fazendo com que cooperativas sejam os atores que vão ajudar na logística reversa, e isso é um ciclo que todos ganham. Então, é uma lei que também contribui para a inserção de catadores e também as cooperativas. Catadores que eu digo os informais, né? Que a legislação também contempla esse pessoal que são os informais, que eles não estão inseridos nas cooperativas. Certo. E uma forma também de conhecer, de se aprofundar mais nesse conceito lixo zero vai ser em outubro, né? Nós estamos gravando esse programa bem antes, também para dar tempo do pessoal se programar, se organizar, buscar informações e de fato participar ativamente em outubro dessa semana lixo zero, né? Então como que vai funcionar, de que forma que vocês estão programando as atividades? A semana acontece na última semana de outubro. As ações elas vão ser bem variadas, a gente está começando a conectar com as pessoas e ver certo quais vão ser elas, para ver os atores, né? Vai envolver a associação comercial, vai envolver empresas, vai envolver escolas. Então a gente vai fazer algo bem bacana até para educar bastante, né, as pessoas, que eu vejo que elas querem fazer o certo, mas às vezes falta informação. Então a gente tem um desafio de poder também levar essa informação de uma maneira mais assertiva. Porque eu digo, né, a gente está numa bolha de quem trabalha nessa área. É fácil a gente falar entre nós que está na área ambiental, de sustentabilidade, o que é certo, o que é errado. Mas a gente precisa pensar que a gente precisa sair dessa bolha e educar quem precisa. Então a gente tem que ter uma comunicação assertiva. A Câmara de Vereadores pode ser parceiro gigantesco nas ações, né, para disseminar o conceito. A Prefeitura também, a nossa parceira, já foi nas edições anteriores. E a questão das escolas, que eu acho que falar disso é legal, porque eles estão desenvolvendo várias ações de sustentabilidade já, que conectam com o conceito lixo zero. Então a gente também vai ter uma frente de evidenciar práticas, evidenciar o que está acontecendo, até para as pessoas entenderem. Lá está acontecendo isso, é lá que eu vou destinar então isso para somar com aquele projeto, né? A gente sabe que tem várias ações já em Passo Fundo, só que elas estão desconectadas. E a semana lixo zero para conectar todos esses atores. E as crianças também, né, trabalhar de uma forma mais lúdica, porque afinal de contas, no futuro, são eles que vão ser os responsáveis também por estar fazendo esse trabalho que o teu grupo também faz, né? As crianças, elas são importantíssimas, e também os adolescentes de hoje diz que eles têm um olhar mais diferenciado já para a sustentabilidade, muito forte. Então a gente precisa pensar nas novas gerações, não só em questão de deixar um mundo melhor, né? Quem tem filhos tem que pensar em deixar os filhos melhores para o mundo que vem, que vai ser cada vez mais desafiador. Manu, para encerrarmos então, lógico que o assunto ele é amplo, como eu já mencionei. Claro, teríamos outras pautas, outros tópicos para mencionar, mas quem se interessou, quer mais informações, onde pode buscar? Vocês têm um site, têm redes sociais? Eu vou deixar aqui o Instagram do Lixo Zero Passo Fundo, para as pessoas poderem buscar informações que a gente vai começar a compartilhar, a mobilizar as pessoas também para a Semana Lixo Zero lá.
Tem a Associação Comercial de Passo Fundo também, que eu faço parte pelo programa Sustentabilidade. Empresas que quiserem começar a desenvolver mais práticas ou saber como evidenciar suas práticas. Tem também meu perfil pessoal, né, Manuela Selo, que se alguém quiser fazer contato, tirar alguma dúvida. E eu quero também falar aqui que a gente tem um coletivo Lixo Zero no Rio Grande do Sul, que também envolve várias cidades, né, que desenvolve o conceito Lixo Zero com embaixadores em outras cidades. Então, é bacana que qualquer um pode, né, ser ou voluntário na semana ou embaixador, desde que faça lá um treinamento para entender mais do conceito também, né, junto ao Lixo Zero. Mas ser voluntário todos nós podemos. Então, cada cidadão que ouvir, né, essa entrevista e puder colaborar também na Semana Lixo Zero, a gente fica muito feliz. Podem fazer esses contatos que a gente compartilha as informações. E vocês fazem também esse trabalho de palestras, de levar informação em escolas, em indústrias também, mesmo canal de contato, então? Isso, a gente faz também essa frente, né, que também envolve a parte mais também dos negócios da startup, que daí tem a Selo e a ESG, que podem fazer contato, aonde a gente dissemina o conceito Lixo Zero, mas também outras informações referentes a condições legais, o que aquele empreendimento precisa, o cuidado que ele precisa com os colaboradores, né? Então, vai além também do conceito Lixo Zero. Joia! Então, no programa Educação e Cidadania de hoje, nós falamos sobre esse conceito voltado para as cidades sustentáveis, que é o Lixo Zero. Manu, obrigada por participar do programa, bem importante as informações que você trouxe. Acredito que muitas pessoas, na hora de descartar o lixo, vão pensar um pouquinho diferente após assistir o programa. Obrigada. Ah, que bom, isso é o nosso papel, né? Fazer toda a diferença com as pessoas que também agregam nesse conceito. Obrigada pelo convite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a você que acompanhou o programa de hoje. Logo após o bloco de intervalos, nós temos mais programação. Até a próxima semana.